Josué capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido Deus, toma a tua palavra nas tuas mãos, fale os nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, nós vamos começar nesta manhã uma série de mensagens no livro de Josué. Eu vou alternar, porque são 24 capítulos, então eu não vou pregar direto dentro de Josué, eu vou fazer algumas alternâncias durante as nossas pregações, mas vou abrir um primeiro momento para falar nesses primeiros capítulos sobre a fidelidade de Deus para com o povo de Deus. Então, cada mensagem que a gente vai falar nesse momento, dentro desses primeiros capítulos, do capítulo 1 até o 11, nós vamos perceber aqui a fidelidade de Deus para com o seu povo. E nesse primeiro capítulo que nós lemos, ele começa a narrar então a história de Josué. Josué que vai começar então um caminho de vitória, um tempo de conquista. Começou com Moisés. Moisés tirou o povo da escravidão, foi o libertador do povo de Deus. No entanto, por ocasião da desobediência do povo, do seu coração duro, da sua falta de percepção das coisas de Deus, por não entender aquele momento, por não se libertar verdadeiramente do seu interior, o povo vai ficar vagando pelo deserto durante 40 anos. Mas todo sofrimento, toda dor, toda escravidão, todas essas coisas são transitórias e há momentos de vitória. A gente tem passado por muita turbulência nesses últimos dias, mas tudo isso é transitório. Nós viveremos o tempo da vitória. Você crê nisso, irmão?
Você crê que você vai vencer suas dificuldades? Sabe por que nós vamos vencer? Porque Deus é fiel. Apesar da nossa infidelidade muitas vezes, Deus permanece fiel. E os propósitos do Senhor, os planos de Deus para a vida do seu povo, não é sofrimento, não é infelicidade, não é dores e tristeza, apesar de Ele ter nos avisado que neste mundo teremos aflições. Mas o projeto de Deus para o seu povo é um projeto de felicidade, de bem-aventurança. Deus quer que cada um de nós seja bem-sucedido. E é por isso que eu quero falar nessa manhã, neste primeiro capítulo, sobre passos em Deus para um futuro bem-sucedido. Passos de Deus para um futuro bem-sucedido. Eu estava, ao preparar essa mensagem, fazendo algumas pesquisas, eu vi um anunciado de um colunista em que ele dizia o seguinte: aumenta o número de celebridade que, como Tiago Leifert, chegam ao topo e se sentem infelizes e querem dar um tempo. Ao ler todo esse anunciado, esse colunista ele citou várias pessoas que ganham muito dinheiro, que têm muita fama, que têm status. No entanto, ao chegar no topo do seu sucesso, a pessoa percebe que ela é infeliz e deseja até abandonar a carreira, deseja dar um tempo, tirar umas férias, por causa da sua infelicidade, por conta da sua fama. E há algum tempo a gente viu, não faz tanto tempo assim, um artista muito famoso, popstar, que aos olhos de muitos, ele era uma pessoa de muito sucesso, a saber, Michael Jackson. Mas quando nós vamos olhar para a história desse artista que morreu, a gente vai perceber que a história dele, a vida dele, não era uma vida de sucesso. Ele vivia, apesar da fama, do dinheiro que ele ganhava, ele vivia uma vida triste, uma vida de depressão, era um dependente químico e, portanto, ele não tinha nenhum sucesso. Apesar do dinheiro que ganhava, apesar da fama que tinha, apesar do status. Quando nós olhamos para a carta de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 11 até o versículo 14, Paulo vai nos ensinar aqui que o sucesso de uma pessoa é medido pelas ações de graças que são dirigidas a Deus em razão de suas atitudes. Isso significa dizer que eu e você fomos convocados por Deus, escolhidos por Deus para sermos bem-sucedidos, para termos sucesso. E sucesso não é propriamente aquilo que nós vemos naquelas pessoas que estão em evidência, mas o sucesso se dá por aquilo que nós fazemos, mediante as nossas atitudes, de acordo com Paulo, daquilo que nós oferecemos para Deus. E quando nós começamos a meditar nessa história de Josué é um livro histórico, e é uma história de muito sucesso, de muitas conquistas. É uma história de um tempo em que Deus realmente faz de Josué um conquistador, alguém proeminente. E a sua história é uma das mais belas histórias da Bíblia, onde Josué vai viver o sobrenatural de Deus durante a sua trajetória. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que Josué lança o desafio de nos apegarmos às promessas de Deus e andarmos nesse caminho de vitória, apesar das adversidades que nós presenciamos em todos os momentos da nossa vida.
A verdade é que quando nós estudamos o livro de Josué, nós vamos perceber que este livro conta como foi a mudança, o estabelecimento de Israel na terra prometida. O povo que estava 40 anos no deserto, agora vai adentrar a terra prometida, viver o tempo da promessa, viver a conquista que o Senhor havia planejado para o seu povo. Foi, portanto, um tempo de recomeço para o povo de Deus, um tempo novo para o povo de Deus. E nos dias atuais, quando nós olhamos para o nosso contexto, nós percebemos que muitos cristãos, muitos de nós, precisam viver este recomeço. O recomeço aonde você vai buscar o sucesso em Deus, aonde você vai dar passos em Deus para que o seu futuro seja bem sucedido. E a pergunta que nós fazemos é: quais passos em Deus podemos dar para um futuro bem sucedido de verdade? O que esse texto pode nos ensinar? Nós vamos ver, em primeiro lugar, como primeiro passo, aqui nos versos 1 e 2, pega sua Bíblia comigo, vamos ler todos juntos, versos 1 e 2, que diz assim, todos juntos, 1, 2, 3. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A nossa análise aqui, a nossa reflexão nesses primeiros versos, nos leva a perceber algo muito simples, que talvez você já tenha ouvido muito, mas talvez não tenha colocado em prática. E eu quero trazer isso à tona para você, no meu entendimento ou na iluminação do Espírito Santo. Quando eu leio este texto, eu percebo que o primeiro passo que eu devo dar, que nós devemos dar, que nós devemos aprender, que nós devemos ter essa consciência plena de que precisamos dar esse passo, é o passo em que eu descubro o propósito da minha vida em Deus. Qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito? Você sabe qual é o seu propósito de vida em Deus? Você sabe de onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? Você sabe, tem entendimento pleno, convicção daquilo que é o seu talento, sua vocação, daquilo que é o seu carisma de ministério para desenvolver na sua trajetória a sua missão? Perceba que esses dois versos nos mostram que precisamos descobrir o nosso propósito de vida em Deus, e Josué descobriu o seu. E nós vamos ver aqui, nesses dois versos, que o propósito ele se destaca em 3 momentos que acontecem nesses versos na vida de Josué. O primeiro é o chamado. Josué está sendo convocado. Josué está sendo chamado para alguma coisa. Josué está sendo preparado para alguma coisa. Isso significa dizer que cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós foi vocacionado para desenvolver algo. Qual é o seu chamado? Descubra o seu chamado e você estará dando o primeiro passo para descobrir o seu propósito. Qual era o chamado de Josué? Josué foi chamado para liderar. Ele foi chamado para ser líder. Um líder preeminente. Um líder
do povo de Deus. E para tanto, Josué, ele tem um chamado. Em segundo lugar, dentro desse primeiro passo do descobrimento do propósito, nós vamos ver nesses versos que Josué, ele tem uma missão. Qual era a missão de Josué? Olha o que Deus fala para ele no verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual era a missão de Josué? Conduzir o povo de Deus, dirigir o povo de Deus, instruir o povo de Deus. Essa era a missão de Josué. E se nós queremos descobrir qual é o nosso propósito de vida, depois que você entendeu qual é o seu chamado, seu carisma de ministério, seus dons, depois que você desenvolve o seu talento, você vai perceber então qual é a sua missão na vida. E uma vez que você descobre a sua missão, o motivo pelo qual você está aqui, você está no caminho certo para descobrir o seu propósito de vida. E em terceiro lugar, dentro desse primeiro passo, nós vamos ver aqui que Josué, ele tem um caminho ou uma direção para percorrer. O verso 2 diz: Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus dá uma direção para Josué. Josué não estava perdido. Josué não estava como Alice no País das Maravilhas, sem saber para onde vai. Josué, então, ele é instruído por Deus, Deus dá a sua direção, ele sabe que para chegar ao seu propósito, ele precisava então atravessar o rio Jordão para adentrar a terra prometida. Percebe como esse texto, pelo menos apenas nesses 2 versos, nos dá coisas ricas para o nosso aprendizado e desenvolvimento? Para tanto, eu preciso dar esse passo de descobrir o meu propósito de vida. Isso porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida inteira e parece que ela não faz sentido. E não faz sentido porque nós não potencializamos as nossas capacidades para descobrir o nosso chamado, a nossa missão, e assim prosseguir em uma direção em que temos um alvo, e este alvo é o nosso propósito. Talvez, se você pensar nesta manhã e começar a pensar em descobrir o seu propósito, talvez você possa dizer: meu propósito é ser bem-sucedido, meu propósito é prosperar, meu propósito é ganhar muito dinheiro. Mas isso são apenas consequências, essas coisas são apenas consequências do desenvolvimento do seu propósito. Porque o propósito de vida precisa estar para além dessas coisas terrenas, para além das coisas materiais. Qual era o propósito de Josué? O propósito dele estava alinhado com a sua missão, isto é, conduzir o povo de Deus à promessa do Senhor, à terra prometida. Ou seja, algo para o futuro. Este era o propósito. Se Josué conseguisse derrubar Jericó, se Josué conseguisse atravessar o Jordão e assim adentrar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra da prosperidade, a terra que manda leite e mel, se Josué conseguisse fazer isso, ele teria cumprido então o seu propósito de vida. Então nós precisamos, meus irmãos, se quisermos ter um futuro bem sucedido, se quisermos coisas grandes para as nossas vidas, nós precisamos descobrir o nosso propósito de vida
para não ficarmos perdidos nesta vida, mas para, assim, entender a nossa vocação, compreender a nossa missão e caminhar em uma direção que vai apontar para o nosso propósito de vida. Amém? Segundo passo que nós vamos aprender dentro desse texto está nos versos 3, 4 e 6. Vamos ler o 3 e o 4. Todos juntos. 1, 2, 3. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a terra do mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Agora o versículo 6. Todos juntos no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento, prometi dar a seus pais. Segundo passo que eu quero compartilhar com vocês, dentro do meu aprendizado desse texto, é a confiança que nós devemos ter na promessa em Deus. Temos uma promessa e nós precisamos confiar em Deus essa promessa. Qual é a promessa de Deus para a vida dos seus filhos? Ser bem-sucedido. E como eu disse no início, ser bem-sucedido não significa estar como os artistas famosos, com muito dinheiro, com status. Ser bem-sucedido está para além disso tudo. Perceba que estes versos nos mostram que Deus está dizendo para Josué que a promessa de Deus é levar o seu povo para uma terra que manda leite e mel, um lugar de prosperidade. Isso significa leite e mel, prosperidade. Agora, prosperidade, quero que você entenda isso comigo, que prosperidade não é aquilo que muitas vezes nós ouvimos na contemporaneidade pelos nossos pregadores, mas prosperidade significa o seguinte: não é tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que precisamos. Eu desejo ter um carro zero. Um exemplo, eu desejo ter um carro zero. Mas o carro que eu tenho fará a mesma coisa que um carro zero faz. Portanto, eu não preciso de um carro zero. É apenas um desejo. O carro que eu tenho me leva para onde eu quiser. Então eu não preciso de um carro zero, mas eu desejo um carro zero. Então, se eu tenho aquilo que eu preciso, eu sou próspero. Eu não estou tendo falta. Eu tenho um carro que pode me levar para onde eu quiser. Então eu tenho prosperidade. Então, prosperidade não é você ter muito, mas é você ter aquilo que você precisa. E Jesus já nos prometeu que Ele suprirá todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. Para tanto, quando eu olho para esse texto e vejo Deus falando com Josué que o povo está sendo levado para um lugar de prosperidade, para uma terra que manda leite e mel, ou seja, para viver a prosperidade, eu entendo que nós precisamos ter nesse segundo passo essa confiança de que Deus nos fez promessas e podemos crer na prosperidade de Deus para a nossa vida. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, Deus
mostra ali para o seu povo o desejo do seu coração, aquilo que ele deseja para o povo. Diz assim o capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eles estavam cativos, sem perspectiva de futuro, e o Senhor vem e desperta a fé daquele povo, dizendo: para aí, o que eu tenho para vocês, o plano que eu tenho para vocês, o futuro que eu estou preparando para vocês, é um futuro bem sucedido. E para tanto, nós precisamos confiar. E aí, quando você está no seu trabalho, desenvolvendo seus talentos, quando você está no seu estudo, você precisa ter essa confiança plena de que Deus te vocacionou para algo nessa terra, para uma missão, onde Ele te colocou lá no seu trabalho para isso, e você será bem sucedido. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Portanto, confiar na promessa de Deus significa que ela vai nos levar, em primeiro lugar, para um lugar de prosperidade. Em segundo, para um lugar de paz e descanso. Porque a promessa de Deus, ela tem essa prosperidade que Ele nos promete. Em segundo lugar, tem a paz, né, que nos promete. Como a gente vê aqui nesse texto. Porque a paz em Deus, ela muitas vezes é difícil de ser explicada. Porque ter paz em Deus é diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos, como, por exemplo, a falta de situações adversas, a falta de dores e sofrimento. A paz de Deus nos faz andar sobre todas essas coisas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 36, Jesus disse o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa paz está na certeza de que nós vamos vencer. Ou seja, estamos vivendo essa pandemia. O mundo é incerto. O mundo é complexo. Eles não têm certeza de nada. Mas eu e você temos certeza de que antes mesmo de terminar a pandemia, nós já sabemos que somos vencedores sobre ela. Ainda que tenhamos perdas, ainda que tenhamos dores, lamentações, luto, nesse tempo de pandemia, mas nós estamos em paz. Por que nós estamos em paz? Porque nós estamos confiando plenamente na promessa de Deus. E se não vivermos a promessa de Deus aqui nessa terra, por termos partido por ocasião da pandemia, viveremos de forma plena essa promessa no céu. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés tinha a promessa de entrar na terra de Canaã, mas ele entrou? Moisés não entrou na terra de Canaã, mas ele entrou na terra celestial. Então, nós podemos, sob esta promessa do Senhor, descansar e ter paz no Senhor, confiando na promessa de Deus. Você não tem que ficar desesperado nesse tempo de pandemia. Você não tem que ficar preocupado porque em alguns lugares estão se levantando já a perseguição contra a igreja aqui no Brasil. Você precisa compartilhar as notícias, ouvir, colocar a Bíblia embaixo do braço, o jornal debaixo do outro. Você precisa estar atento ao tempo, mas desesperar jamais.
porque Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que nos faz confiantes. É isso que nos traz descanso. E é isso que nos dá a paz, não obstante o tempo de guerra que nós estamos vivendo. Confiar na promessa em Deus vai nos levar, além de um lugar de prosperidade, um lugar de paz, um lugar de grandes coisas. A terra de Canaã significava grandes coisas. Os frutos que lá davam eram frutos que o povo de Israel nunca tinha visto. Era uma cidade que mandava leite e mel, uma cidade de prosperidade. E para tanto, um lugar de grandes coisas. E quando a gente vai ler o salmista louvando ao Senhor por aquilo que o Senhor fez ao seu povo, o salmista vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, irmãos, Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Ter um futuro bem sucedido significa viver grandes coisas. Eu creio nisso, eu quero isso para mim. Eu busco isso. Eu desenvolvo isso na minha vida. Isso significa que você não precisa estar conformado em coisas pequenas. Se você quiser, tudo bem, mas você não precisa, você pode buscar coisas maiores. Nós podemos buscar coisas maiores. E coisas maiores não significa, como eu disse, fama, sucesso, como o mundo vê, dinheiro, status. Não. Coisas maiores podem ser um bem maior que você pode fazer para o outro. Uma coisa maior que você pode fazer na sua comunidade. Porque o Senhor tem te chamado para coisas grandes, para desenvolver coisas grandes, porque a terra para onde eles estavam indo eram para viver coisas grandes na sua vida. E confiar nessa promessa de Deus vai nos levar também para um lugar de segurança, porque essa confiança significa estar seguro diante do mal que nos atinge, diante do mundo que nós vivemos. O salmista ele vai dizer também, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Viver o tempo da promessa, confiar na promessa em Deus, é você colocar a sua cabeça no travesseiro quando você for dormir e descansar de fato, porque você está seguro. O mundo está inseguro, o mundo é incerto, mas apesar de você viver neste mundo, você tem a segurança e pode deitar e dormir em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A pergunta que nós fazemos é: será que fazemos isso verdadeiramente? Será que quando eu e você, logo mais à noite, ao adormecer, vamos dizer em paz me deito? Ou será que nós deixamos as preocupações, os anseios, os intempéries da vida nos atribular de tal forma que já não conseguimos mais dormir e precisamos o tempo todo de tratamento para curar a nossa insônia? Talvez o motivo de muita insônia, às vezes, seja devido às nossas preocupações, seja devido às nossas incertezas. E o Senhor quer nos dar um tempo de segurança, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, em que nós, apesar da pandemia, apesar das preocupações, apesar das incertezas, das complexidades que nós estamos vivendo, apesar de tudo isso, o Senhor quer que nós, ao deitarmos, nós tenhamos paz, nós tenhamos segurança, para que possamos descansar de verdade.
Em terceiro lugar, irmãos, o último passo, não, o último passo não, faltou aqui que estava guardado. O terceiro passo está nos versos 5 e 9. Vamos ler? Todos juntos, primeiro o verso 5, depois o verso 9. 1, 2, 3. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O terceiro passo que eu percebo aqui é o passo da nossa total dependência em Deus. Não dependa plenamente de você mesmo. Não dependa exclusivamente das suas capacidades, da sua inteligência, da sua maneira de pensar, da sua convicção, da sua opinião formada. Esteja sempre na dependência de Deus, porque é Ele que faz. Apesar de Josué ser um conquistador, ser um vencedor, ele é porque por trás dele tem um Deus forte, soberano, que está dirigindo toda a sua vida. Sem ele, Josué não seria nada. E a gente vê então que Josué ele era totalmente dependente de Deus. E a dependência em Deus nos faz forte e vencedor. Por que a gente percebe isso aqui? Porque Deus está falando assim para Moisés, para Josué: ninguém poderá te resistir. Em outras palavras, Deus está falando para ele: cara, você é um vencedor. Você vai conquistar essa terra. Você será grande. Ninguém poderá te resistir. Portanto, eu aprendo que essa minha dependência de Deus, confiando não nos meus carros, nos meus cavalos, a minha força, o meu intelecto, mas naquilo pela qual Deus me chamou. Quando eu tenho então essa total dependência, quando eu creio nisso, essa dependência em Deus me fará forte e vencedor. É interessante que o profeta Joel, lá no capítulo 3, no versículo 10, ele diz o seguinte, para aquelas pessoas que estavam desanimadas, porque o exército era grande, era forte, e Joel vai dizer o seguinte: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Aí ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. O que Joel estava dizendo? Em outras palavras, olha, prepara sua espada, prepara seu armamento, mas entenda que você é fraco. Mas mesmo sendo fraco, entenda que você é fraco, você não pode vencer o inimigo. Mas você sendo fraco, você vai vencer porque Deus te faz forte. Em outras palavras, Joel está dizendo, dependa de Deus. Esteja na total dependência de Deus, porque mesmo você sendo fraco, você será forte, porque Ele vai te fazer vencer. Então, quando nós temos total dependência em Deus, Ele nos fará forte e vencedor. E essa era a dependência de Josué. Ele não dependia das suas capacidades bélicas, da sua capacidade de luta, de guerrear, mas ele dependia do poder de Deus. Portanto, a dependência em Deus nos faz forte e vencedor. Por isso Deus está dizendo para Josué: ninguém poderá te resistir. Mas a dependência em Deus, além de nos fazer forte e vencedor, ela nos leva a um caminho de vitória.
Deus está falando para Josué? Ele diz o seguinte: Josué, eu serei contigo. E Deus ser conosco não é pouca coisa, irmãos. Isso significa tudo. E é isso exatamente que o Senhor está falando para Josué: serei contigo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, nos versos 1 e 2, diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso significa dizer que quando nós estamos debaixo da dependência de Deus, verdadeiramente o nosso caminho será de vitória, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do inimigo que se levanta, apesar do futuro da fornalha, apesar das águas, apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos, o nosso caminho será de vitória. E eu não estou aqui trazendo para você uma teologia triunfalista, como se você fosse ter vitória em todos os momentos. Não. Haverá momentos em que você vai perder a batalha, mas isso não significa perder a guerra. Portanto, você continua lutando, você continua prosseguindo, mesmo que tenha algumas derrotas na sua caminhada, como aconteceu com Josué também. Mas a vitória é certa para aqueles que estão debaixo da total dependência de Deus. E essa dependência, além de nos fazer forte e vencedor, além de nos levar para um caminho de vitória, essa dependência em Deus é também o nosso amparo. Olha o que Deus diz para Josué: Josué, não temas, porque não te deixarei e nem te desampararei. Então perceba que Deus está dizendo para Josué que haverá momentos de dor, haverá momentos até de a gente perder a fé, desistir da caminhada, haverá momentos de cansaço, haverá momento em que nós vamos querer chutar o balde, haverá momentos que nós não vamos mais querer continuar a nossa caminhada. Mas Deus está prometendo para Josué que não vai deixá-lo, não vai desampará-lo. E isso é tão real na nossa vida, irmãos, que verdadeiramente há momento que a gente pensa em desistir. Mas aí a gente pensa naquilo que o apóstolo Paulo falou, que as tribulações que nós vivemos no presente momento não se pode comparar com aquilo que está por vir, com a promessa de Deus em nossa vida. Aí a gente levanta a cabeça, olha para frente e continua lutando e caminhando o caminho de vitória. Amém, meus irmãos? Amém. Dependa do Senhor. Esteja totalmente na dependência de Deus, porque Ele é que te conduz para um caminho de conquista, um caminho de vitória. Em quarto lugar e último, para a gente terminar, a gente vai ver nos versos 7 e 8 o quarto passo que nós precisamos dar para um futuro bem-sucedido. Vamos ler versos 7 e 8, todos juntos? 1, 2, 3. Tão somente para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
serás bem-sucedido. O quarto passo que nós precisamos dar é uma resposta à ética em Deus. Faz sentido isso para você? Precisamos dar uma resposta à ética em Deus. Perceba que esses versos estão falando de lei, de observância, de cuidado, né? De cumprimento, de meditação. E isso nos leva para algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida, que é a resposta que precisamos dar à ética. E para tanto, em primeiro lugar, a gente precisa, embora esta seja uma palavra muito em voga, a gente precisa ter uma noção plena do que é essa ética que nós precisamos responder. E há muitos conceitos sobre isso, sobre ética, mas resumindo para eu compartilhar com vocês, ética é aquilo que nos interpela, nos indaga, nos pergunta sobre a nossa conduta, sobre os passos, os caminhos que nós damos de acordo com a nossa moral. E o que é moral? Moral é exatamente a resposta que eu dou para esta ética, com as minhas atitudes. E aí, quando você vai analisar o conhecimento comum, há uma afirmação no senso comum, no conhecimento do senso comum, que diz o seguinte: não existe mais ética hoje. Não existe mais ética entre pastores, não existe mais ética entre as autoridades, não existe mais ética entre as pessoas. Ninguém tem mais ética. Mas se nós formos fazer uma análise minuciosa daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que não é a ética que está faltando. Porque a ética, ela interpela as pessoas. E a gente vai perceber, por exemplo, que a Bíblia é uma fonte de ética. Hoje, exatamente nessa manhã, ela está nos interpelando e nos perguntando, nos fazendo as seguintes perguntas. Primeiro, você tem um propósito? Segundo, ela está nos perguntando, você confia em Deus como Josué confia? Você é dependente de Deus como Josué era? Então, a ética existe. A ética está aí. Agora, o que está nos faltando, de fato, é a moral. E o que é a moral? A resposta que nós damos à ética. Isso significa dizer que, quando eu não cumpro aquilo que a ética me interpela, quando eu não cumpro a lei de Deus, eu não estou respondendo esta lei. Eu não estou respondendo os preceitos do Senhor com a moral da lei de Deus que eu preciso viver. Faz sentido para você, meu irmão? Então, o que nos falta hoje, na verdade, é a obediência à palavra de Deus. É cumprirmos a sua lei. É sermos fiéis à lei do Senhor. E para tanto, nós temos aqui, irmãos, eu consigo ver aqui nesses versos, o segredo para o meu sucesso pessoal, para o meu sucesso profissional e, sobretudo, para o meu sucesso espiritual. A saber, a fé que eu preciso ter, ela deve ser obediente. Amém? Amém. Ela precisa ser obediente. Se eu digo que eu tenho fé, mas não estou cuidando para obedecer aquilo que eu acredito, a minha fé é uma fé ignorante ou uma falsa fé.
E perceba que os versos que nós lemos apontam, em primeiro lugar, para o cuidado. Deus diz: não somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Só assim, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba que não é fácil assim. Não é só descobrir o nosso propósito. Não é só se colocar na dependência de Deus. Não é só confiar na sua promessa. Eu tenho algo que eu preciso fazer. E isso significa dizer a resposta da moral que eu devo dar à ética da lei. Faz sentido, meu irmão? Então, em primeiro lugar aqui, tem a ver com o cuidado, nossa responsabilidade em responder à ética, ou seja, nosso código de conduta, nossa obrigação. Depois nós vamos ver aqui que Deus fala para Moisés cumprir toda a lei. Mas ora, é impossível cumprir toda a lei. E o que a palavra então quer nos dizer com isso? Está nos ensinando aqui, já que temos que cumprir toda a lei, está nos mostrando aqui a nossa necessidade de olhar para Cristo, porque Cristo é que cumpre toda a lei. Então, ou seja, quando eu respondo à ética em Deus, olhando, observando toda a lei, isto é, o nosso olhar para Cristo, em todos os momentos da minha vida, sobretudo nos momentos das minhas fraquezas, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu fui fraco aqui e ali, mas Jesus é o meu Senhor. Jesus, Ele cumpriu toda a lei no meu lugar, e para tanto, sob a graça, em Cristo Jesus, eu posso ter o seu perdão. E aí eu continuo, é a minha resposta moral para a ética, e eu vivo sobre os passos de Jesus. Mas responder à ética em Deus é também meditar na lei do Senhor dia e noite. É isso que Deus fala para Josué: você precisa meditar dia e noite. O que isso significa dizer? Meditar dia e noite significa dizer a nossa dedicação. A gente precisa ler a Bíblia de forma plena, né? De forma exaustiva. A gente precisa examinar, a gente precisa comparar, né? As palavras que alguém fala em cima do púlpito, nós precisamos pesquisar de verdade e buscar, para que não possamos então ter um entendimento ruim. E quando Deus está falando para Josué meditar dia e noite nesta lei, Deus está falando para Josué: se dedica, cara. Você precisa ser dedicado à palavra de Deus. Você não pode ter uma mente cauterizada. E às vezes a gente tem uma mente cauterizada. E a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, aprendi assim, vou viver assim e vou morrer assim. Às vezes as pessoas não dão abertura para a mudança, porque aprendeu de um jeito e não querem mudar o seu pensamento. E meditar dia e noite significa se dedicar à palavra de Deus, a ponto de muitas vezes termos que mudar os nossos pensamentos por causa da exaustão do nosso estudo, por causa da dedicação do nosso estudo. Existiu um tempo em que uma determinada igreja proibia as pessoas de fazerem estudar teologia, porque falava o seguinte: o crente, quando estuda teologia, fica frio,
crente, quando estuda teologia, perde a unção, perde a espiritualidade. E isso é um equívoco. O crente, quando estuda teologia, ele não perde a espiritualidade. Ele apenas deixa de ser menino e passa a ser adulto. Ele apenas deixa de tomar leitinho e mamadeira e passa a comer feijão e arroz. Ou seja, ele vai para um nível de maturidade. E às vezes a gente olha à nossa volta e a gente percebe que muitas pessoas não cresceram. Muitas pessoas ainda são como bebês raquíticos, dependentes de mamadeiras, e não crescem, não desenvolvem, não evoluem, não mudam de nível para uma maturidade cristã maior com Deus. Então, meditar dia e noite aponta para a nossa dedicação, e essa nossa dedicação nos levará para a maturidade. Portanto, irmãos, os versos encerram apontando para a prosperidade e o sucesso. E aqui está o resultado desses passos que nós vamos dar, ou seja, o sucesso e a prosperidade. Aqui está a chegada desse caminho. Esse caminho que nós vamos trilhar, nós vamos chegar aonde? Ao sucesso e à prosperidade. Aqui está então o propósito de Deus para o seu povo, a saber, ser bem-sucedido. Portanto, eu termino esta palavra dizendo a vocês que, de acordo com esse texto, os passos em Deus que podemos dar para termos um futuro bem-sucedido, eu quero ressaltá-los novamente para que isso fique fixado na sua cabeça, na sua mente. O primeiro passo é descobrir o meu propósito em Deus. Eu faço questão de destacar em Deus, para que você não tente encaminhar para um mundo filosófico, onde você descobre o seu propósito, mas o nosso propósito está ligado naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, qual é o seu propósito em Deus? Você já descobriu? Segundo lugar, confiar nas suas promessas. Deus fez promessas, a gente viu aqui em vários outros textos, de coisas grandes, de prosperidade, de sucesso, e você precisa confiar nisso, que a sua vida não vai ser infeliz, que a sua vida será bem sucedida. E em terceiro lugar, nós vimos aqui a importância de descansar na palavra do Senhor, estando totalmente, plenamente na sua dependência. Ou seja, precisamos desenvolver esse cuidado de depender de Deus, confiando naquilo que Ele prometeu a nós, confiando na sua direção, confiando no seu controle. E em último lugar, em quarto lugar, nós precisamos responder à ética em Deus no cumprimento da lei, ou na resposta da nossa moral. Amém?